presidente Lula pode selar hoje a entrada do Centrão na base aliada do governo e anunciar as trocas na esplanada dos ministérios. O PP já teria aceitado assumir, veja só, o Ministério do Esporte, hoje sob o comando de Ana Moser, mas quer turbiná-lo com uma criação de 4 novas secretarias. Então não seria um ministério, seria um master sério, tá? Ele pode ficar com a pasta da pequena e média empresa, o Márcio França, do PSB, que deixaria, né, o Ministério dos Portos e Aeroportos, está sendo negociado com o Republicanos. Há um entrave, né, ainda sobre o destino do Márcio França, que pode ficar com essa pasta da pequena e média empresa, que deve ser recriada, ou então com o Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje comandado por Luciana Santos, do PCdoB. Quem vai trazer mais informações pra gente, explicar tudo, colocar a bola no chão, é o João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Essa reforma ministerial que é igual obra de governo, né? Demora e parece que nunca sai do papel, né? Então a gente está de olho nisso desde maio praticamente e é uma situação que vem se arrastando com muitas conversas, muitas negociações, mas nenhum acordo de fato sendo costurado. A questão é a seguinte, o que a gente tem de informação nesse momento, falamos ao longo da semana que o Ministério de Ciência e Tecnologia tinha sido oferecido a Márcio França, mas não é bem assim, viu? Ao que tudo indica, o presidente Lula só ofereceu para ele o Ministério de Pequena e Média Empresa. Essa questão, né, esse ministério que vai ser recriado, ele foi oferecido a Márcio França e ao PSB, mas há um problema. Márcio França disse que precisa de mais cargos e também queria colocar sob o guarda-chuva desse ministério o SEBRAE. Então essa é uma questão que coloca o presidente Lula entre a cruz e a espada. Por quê? Para que esse ministério seja recriado com esse tanto de cargo que Márcio França quer de fato, isso tem que ser colocado na medida provisória que cria esse ministério. Só que há uma espécie de resistência no Congresso, principalmente com relação ao nome do SEBRAE, né, ou ao órgão, o SEBRAE. Por quê? Ele mesmo tendo ali uma certa participação do governo, pertence ao Sistema S. E o Sistema S é uma espécie de queridinho do Congresso Nacional. Então, portanto, não deve ser mexido. Essa é uma questão que tem colocado uma dúvida na cabeça do presidente Lula. Ele precisa decidir a respeito dessa questão o mais rápido possível para que a gente tenha a conclusão dessa reforma ministerial. Até agora, então, o desenho dessa nova esplanada prevê o deputado André Fufuca, do Progressistas, assumindo o Ministério do Esporte. Essa pasta está sendo visada pelo partido, principalmente porque vai comandar o dinheiro das apostas esportivas online. Ontem, após uma reunião no Palácio do Planalto, Lula comunicou, então, à atual chefe do esporte, a Ana Moser, que ela teria que ceder o cargo. Isso, obviamente, gerou uma série de protestos, inclusive de atletas, dizendo que ela estaria sendo rifada pelo presidente da República. Na entrevista semanal transmitida pela internet, o presidente admitiu dificuldades nas negociações com pessoas de confiança, mas ponderou que as mudanças são de fato necessárias para garantir a governabilidade. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. E aí a gente falou muito sobre a mudança, né, de Márcio França assumir ali o Ministério da Micro e Pequena Empresa, e quem vai assumir Portos e Aeroportos é o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. Essa é uma questão que obviamente está em negociação, diante dessa pressão feita aí pelo PSB e também por Márcio França, e é o que o presidente Lula tem que decidir o mais rápido possível para concluir essa reforma ministerial. A gente tinha a expectativa de que essa questão fosse divulgada já no início da manhã de hoje, com exonerações e nomeações. Olhamos o Diário Oficial da União, não aconteceu. Expectativa de que saia amanhã, véspera ou praticamente no início dos desfiles, né, de 7 de setembro. E lembrando que tem que ser decidido o mais rápido possível, porque amanhã também, meio-dia, presidente Lula embarca para Nova Delhi, onde participa da cúpula do G20. É óbvio que a governabilidade importa, formar uma maioria no Congresso é uma missão sine qua non para você governar. Agora, não dá para a gente não sublinhar a pouca importância que o Lula demonstra destinar
a questão dos esportes, né? A Ana Moser mudou a vida, mudou-se para Brasília, saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília. É uma ativista, no melhor sentido, né? Uma apoiadora do Lula. Ela literalmente fazia o L nas postagens de Instagram, apoiou o presidente na campanha, é uma simpatizante do PT, de Lula, de Priscas Eras, e foi prestigiada recentemente pelo presidente, que num discurso disse: Ana Moser, você vai trazer a Copa do Mundo Feminina de futebol para cá, dando a impressão de que não mexeria no Ministério dos Esportes. Mexeu para colocar, alguém que não tem expertise nenhuma na questão esportiva. 2, e isso importa, um homem no lugar de uma mulher, né, num corpo ministerial que já tem uma minoria de mulheres. E 3, um político que até anteontem estava dormindo de conchinha com Jair Bolsonaro, no lugar de uma apoiadora, né? Obviamente isso não pegou bem. E para acrescentar a injúria à ofensa, ainda está entregando ao Fufuca um ministério turbinado. Com os jogos. Olha, Fufuca, isso aqui não é que nem aquele ministériozinho que tava com a Ana Moser. Não, eu vou te dar um ministério bacana. Pro cara que até anteontem era um bolsonarista. É claro que isso não pegou bem. A Organização Atletas pelo Brasil publicou um post em que se lê: esporte não é puxadinho, esporte é saúde, qualidade de vida, educação, inclusão, esporte é transformador. Ana Moser assumiu o ministério há 6 meses, promoveu movimentos importantes, mas pode sair por politicagem. É lamentável e revoltante. O Raí também escreveu aqui um texto de apoio a Ana Moser, assim como a campeã de basquete Hortência, e até apoiadores do presidente consideraram lamentável essa troca. O jornalista José Trajano, por exemplo, escreveu: o esporte tratado como moeda de troca é vergonhoso. A comunidade esportiva não merece isso. Ana Moser, a gente não sabe para onde ela vai, mas por mais que seja pendurada num carguinho qualquer em Brasília, não terá o poder que tinha como ministra dos esportes, né? Agora, o poderoso ministro do Ministério Turbinado será André Fufuca, que de esportes não entende coisa nenhuma. E ela estava trabalhando sério, né? Trabalhando duro para trazer a Copa do Mundo de futebol feminino para o Brasil. Ela estava muito empenhada, né, nesse trabalho. Sim. E veja como a coisa funciona, né? A gente está falando de moeda de troca. No caso do Ministério da Pequena e Média Empresa, a gente tem acompanhado um vai e vem, porque a princípio a ideia de recriação era para acomodar o Centrão. O Centrão não se interessou por essa pasta e aí o governo tinha desistido da recriação, ou seja, a ideia era recriar para acomodar o Centrão, mas agora a ideia ressurge, João Pedro, para acomodar não é mais o Centrão, mas para poder oferecer outra pasta mais relevante, com mais recursos e tal, não sei o quê, para a base aliada, para o Centrão, né, que viria a reforçar a base aliada, e aí entregar esse ministério e recriar só para acomodar Márcio França, que nesse momento ficaria sem uma posição, né? Exatamente, e é considerado um dos principais aliados ali, porque o PSB tem uma bancada grande no Congresso Nacional e, obviamente, perdendo esse ministério ou não estando mais ali dentro do governo federal, não daria o apoio necessário no Congresso Nacional, ou seja, seria praticamente trocar 6 por meia dúzia, porque não conseguiria ter o apoio para as matérias de interesse do governo federal. Então, nesse momento, o presidente Lula joga esse xadrez, tentando resolver essa questão, esse desafio, para conseguir garantir os apoios no Congresso Nacional. Não tem votos suficientes para aprovar uma série de medidas que são necessárias, precisa de pelo menos ali, em alguns momentos, 257 votos. O governo até o momento não tem isso garantido e pretende garantir com essa entrada do Centrão no governo federal. Esse é o ponto, está tentando conseguir esses votos, já tem praticamente aí 8, 9 meses de governo e ainda não conseguiu, né, garantir essa base aliada e muitas matérias ficam paradas no Congresso por conta disso. Bem rapidinho, João Pedro, agora mudando de assunto, falando ainda sobre o presidente Lula e sobre essa tentativa de união. O presidente da República antecipou para hoje, né, 6 de setembro, o pronunciamento tradicional que se faz em 7 de setembro. Hoje, 8h30 da noite, né? Cadeia de rádio e TV. Exato. E provavelmente, pelas apurações que a gente tem tido acesso por aí, ele deve tentar falar de democracia e união entre as famílias também, né?
Esse é o ponto, Carla, e a expectativa de que esse pronunciamento que foi antecipado, né, para o dia 6 aí, possa tratar a respeito dessa questão de democracia, reforço das instituições, falar para evitar, na verdade, uma espécie de manifestação ali no dia 7 de setembro. A esplanada está totalmente preparada para essas manifestações, inclusive a gente tem informação que o Congresso Nacional já está completamente cercado, assim como também o Palácio do Planalto, ou seja, a área da Praça dos Três Poderes, para evitar um episódio como o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a ideia é exatamente essa, de pacificar, dizer que o 7 de setembro é um momento da população. Ontem, inclusive, naquela live que ele faz semanalmente, Lula falou que a data tinha sido tomada pelos militares e que o momento é de dizer que essa data da independência é de toda a população, ou seja, fazer um 7 de setembro popular. Claro que o governo está pensando ainda nas manifestações, está querendo evitar essa situação na Praça dos Três Poderes, está se protegendo. A esplanada vai ficar completamente fechada já a partir da meia-noite de hoje, mas é uma questão aí que o presidente vai tentar pacificar nesse pronunciamento de logo mais às 8h30 da noite. Vamos ficar de olho. Obrigada, viu, JP? Bom trabalho por aí. Valeu, até mais. Um abraço. Valeu.